fôlego, mas para a gente realmente começar, eu queria chamar ao palco toda a organização que fez essa estrutura protegida e conectada do EP Games, a turminha, a equipe da Net Turbo Telecom, podem subir para o palco! Uma salva de palmas, gente! Eu ouvi falar que vocês vão dar uma aula aqui no nosso palco principal, é isso mesmo? Bom dia! Bora, bora! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Senta aí, galera. Todo mundo acomodado? Boa! Estão animados? Vamos? Então, o palco é de vocês, gente! Bom dia, gente! Pessoal, muito bom estar aqui. Quero parabenizar toda a equipe da IPTV que fez esse evento maravilhoso, o primeiro evento de games do interior. Quem está gostando desse evento, levanta a mão aí! Muito bom, né? Esse evento para a gente é muito especial, porque traz para a gente um grande desafio. Nós somos da Net Turbo Telecom, meu nome é Eduardo, sou um dos sócios fundadores, e a gente teve uma missão aqui que a IPTV, nesse evento, colocou para a gente, que era fazer a melhor infraestrutura de telecom, cibersegurança, para fazer esse evento nem piscar, para essa galera do game aqui ficar jogando e tá 100% tininho no telecom, porque todo mundo sabe, na hora de jogar, se cair a internet, acabou o jogo, né? Mas tem que ser estável e tem que ser muito seguro. Esse foi o nosso papel aqui. Nós estamos aqui nesse evento, pessoal, com uma infraestrutura como se aqui tivesse uma operação de guerra de telecom. A coisa foi muito top, foi assim fora da curva, isso não se encontra facilmente em qualquer lugar, e trouxemos com isso um viés muito focado em segurança. Porque não adianta nada estar jogando e ter gente tentando derrubar a rede aqui, ter gente tentando tirar a coisa do negócio, ou se lá fora tiver um caminhão passando e derrubar a fibra, uma fibra só cai tudo, né? Então a gente fez um negócio de guerra, tudo duplo aqui. Então eu quero começar aqui, eu estou com o Vinícius Garcia, que é o nosso diretor de toda a operação que faz acontecer dentro de uma empresa de telecom e de cyber, a operação do dia a dia, que é muito importante, às vezes a gente nem percebe dessa internet que está na nossa casa ou está na nossa empresa, é uma estrutura muito, muito precisa, é um relógio que funciona. O Vinícius comanda essa operação. Eu tenho aqui o Rafael Neri, que coordena todas as entregas de todos os serviços, eventos e projetos da Net Turbo Telecom. O Bruno Azevedo, que também coordena toda a parte de cibersegurança, ele que cria as barreiras e os escudos de todas as partes de segurança para os clientes, para a empresa. E o Rubens, que é nosso gestor do que acontece lá fora, que a gente fala que é da parte que não tem ar-condicionado, né? Toda a parte da estrutura que está lá fora, que não tem ar-condicionado, o Rubens cuida. Então eu quero começar aqui, pessoal, falando uma coisa que é muito importante, que foi a entrega, né? Quando a gente recebeu essa missão aqui, presta atenção vocês, quando a gente recebeu essa missão aqui, como é que a gente dimensiona o que vai acontecer, o quanto que precisa de Wi-Fi para todo mundo se conectar, quanto que precisa de rede em cada stand para estar tudo de pé, quanto que precisa de estrutura de proteção para saber que está chegando uma rede por aqui, por essa rua, por outra, e se tiver uma tragédia, vai vir pelo satélite, vai vir pela antena de rádio. Como que a gente faz isso aqui virar um quartel-general, um QG de infraestrutura? Então começa aqui com o projeto e o planejamento. O Rafael Neri e a equipe dele, uma equipe muito top, né? Uma equipe muito top, que faz o desenho juntando todas as áreas para isso acontecer. Conta pra gente, Nery, como é que foi começar a elaborar esse projeto aqui na hora da missão e como é que foi trazer as definições, as ideias para esse projeto aqui ser robusto em infra e cyber? Bom, pessoal, desde a comunicação, né, que a gente teve do evento, a gente se reuniu, né, fez a primeira visita aqui no estacionamento do Guatemi, né? Então eu uni a operação, a engenharia e a parte de segurança. A gente fez essa visita em conjunto com o Guatemi, junto com a IPTV, né? Onde o objetivo era planejar, saber o espaço, né, do evento, entender como que a gente ia aplicar essa tecnologia que a gente iria instalar. Desde aí foram 14 dias, tá, pessoal? Foi um tempo assim desafiador, né? 14 dias antes começou, né? 14 dias antes do evento, né? Um planejamento antecipado.
a gente se uniu, focou para entregar um evento eficaz, né, com performance, a melhor estrutura aí que a gente poderia entregar para vocês. Então, desde ali, a gente trabalhou 112 horas, a gente fez uma média aí de horas trabalhadas, né, dentro dessa operação. E o objetivo final era alta disponibilidade, era performance e segurança, né, que é o que é a base de tudo aí para a gente ter uma operação contínua e eficaz aí para ter esse evento maravilhoso aí com a IPTV. Quem é do mundo game sabe e já teve bastante notícia de muitos eventos games que a internet caiu, que paralisou, que deu ruim na hora. Então esse foi o primeiro ponto, foi a discussão. Cara, não pode piscar, não pode acontecer nada de ruim. Só para vocês terem ideia aqui, nós temos 2 links chegando aqui, 2 fibras de altíssima capacidade, né? E tem, como eu falei, satélite, tem internet de satélite aqui e tem internet também usando rede móvel de alta capacidade aqui, não é isso? Temos também redundância em todos os equipamentos, né, de borda, a gente pensou nisso. Pensamos também na contingência de energia, né? Então o nosso rack está aqui instalado, a gente pensou, temos baterias para manter os equipamentos ligados. Então a gente pensou em tudo para alta disponibilidade. E tem que orquestrar essa galera toda, né? Toda. Tem que fazer com que todo mundo se fale e todo mundo aconteça em sincronia, para que dê todo certo o projeto. Gente, a gente está falando porque isso é muito importante, porque muitas vezes a gente quer montar alguma coisa e dentro de casa também a gente quer montar e a gente às vezes esquece, né? Eu vejo muita gente que quer montar um baita de um computador game, mas não tem uma tomada boa, né? Não tem uma tomada boa. Enfim, a infraestrutura é muito importante. Eu quero passar aqui agora, para pegar esse gancho do Nery aqui, sobre o que de fato na parte material, na parte física, porque a gente sabe que o jogo é virtual. O jogo está dentro da tela, tem o hardware, então o hardware é importante. A hora que você vai montar o teu game, ou você vai ter o teu console, ou quem é da época da Lan House, sabe lá da Lan House, a infraestrutura que tinha que ter, é essa galera aqui do Rubens, ó. É a galera que põe a mão na massa, que conecta o cabo, que liga na energia, que passa. Rubão, conta pra gente como é que foi o desafio de, depois desse projeto, de fazer um ambiente Tier 3, que é tudo múltiplas redundâncias, de 2 para cima, ou seja, tudo tem 2 vezes. A gente basicamente aqui tem uma operação duplicada, se uma der toda ruim, a outra está de pé 100%. Como é que foi esse desafio? Conta pra gente os números, as infras, o que foi montado aí pra gente? Pessoal, bom dia. Primeiro, parabenizar aí a IP Games pelo evento. Evento maravilhoso, bonito, principalmente aqui no interior de Campinas. Moro nessa região aqui há mais de 30 anos e é fantástico contemplar um evento como esse aqui. Bom, falando de um pouco da nossa operação, como funcionou, né? O Nery aqui já explorou um pouquinho de como teve um pouco dessa operação. A gente teve, para esse evento, a abordagem de 2 links óticos, né, através de 2 pontos de presença. Para quem não conhece, o ponto de presença são centrais da NetTurbo, onde a gente abasteceu aqui com um link. Então, são 2 links diferentes, com rotas distintas. Então, essas são as primeiras proteções. Como proteção extra, a gente ofereceu para o evento também uma via satelital e mais a via LTE, né? Então, esse aqui é o que está abastecendo o evento neste momento. Toda essa operação, pessoal, teve mais de 5.000 metros de cabos lançados entre a parte externa e a parte interna aqui, né, dos estandes de venda e tudo mais. São mais de 5.000 metros, tá? Foram 19 técnicos empenhados para essa operação aqui. Nós tivemos aqui engenheiro elétrico, técnico de transmissão, técnico em lançamento, técnico que faz fusão na rua. Então, foi uma atividade multidisciplinar, de várias disciplinas. Um ponto interessante desse projeto é que nos estandes a gente quis trazer também o que tem de ponta no mercado, que é a fibra ótica, né? Esse é um meio físico que traz, inclusive, para um ambiente como esse, uma latência extremamente baixa. Então, inclusive, para se em algum momento aqui do evento a gente precisasse, em algum stand, puxar um ponto extra, a gente construiu aqui dentro o cabeamento estruturado via fibra, né? Então, pensando numa performance alta e numa ótima capacidade. Então, esse aqui foi o número mais ou menos da operação. Durante o evento, a gente teve time de transmissão, desde o primeiro horário até o último horário, aqui em loco, no local,
né, para qualquer sazonalidade ser sanada, times em campos fazendo preventivo em todas essas rotas. Então, essa aqui foi a operação que a gente fez, fora, como o Nery já mencionou, a redundância elétrica com bancos de baterias de lítio, equipamentos sobressalentes já com backup, então, com fontes redundantes, tudo pensando em alguma sazonalidade, a operação responder de forma rápida e eficaz. Então, esses foram alguns números que a gente trouxe aqui para esse evento. É muito importante a gente falar sobre isso, toda essa questão de infraestrutura e do projeto, porque tudo que a gente fez aqui se reflete do que está lá do lado de fora da infraestrutura de telecom da NetTurbo. Essa parte é a parte que a gente não enxerga, ninguém vê. A gente só vê o link funcionando sempre com alta qualidade e capacidade e seguro. É isso que a gente vê. Tanto a gente que está dentro de casa, pessoa física que tem uma internet, quanto uma empresa. Muita gente tenta, às vezes, fazer projeto solo, por exemplo, uma empresa, vai comprando internet e botando dentro da empresa, e ela, às vezes, vai passar 3, 4 links de internet de fibra na mesma avenida por quilômetros até dentro dela, e ainda assim o link para. Perfeito. Então, o know-how de saber a contingenciar e fazer acontecer um projeto de alta SLA, ele não é só ir fazendo e comprando e achando que está montando, tem toda uma engenharia, tem todo um design. Isso é um dos know-hows da NetTurbo Telecom. Aí lá fora, nossos pontos de presença, não sei se vocês sabem, a internet que chega até a casa de vocês ou até a empresa, ela sai de uma central. Essa central, ela tem que ter como se fosse um muro de um quartel, um muro de um QG, e dentro dela, uma infinidade de equipamentos e estruturas elétricas de telecom e físicas redundantes. Então ele falou, por exemplo, de bateria de lítio. Bateria de lítio é a mesma bateria que está no carro. A Telecom hoje, as operadoras como a NetTurbo, que são estruturadas para atender com alta qualidade, utilizam essas baterias. São baterias sustentáveis, duram aí 10, 12 anos, não falham, não precisam de manutenção e traz muito mais qualidade e conforto para uma operação como essa aqui. E aqui dentro tem bateria de lítio, aqui dentro tem um banco de bateria que, se acabar toda a energia do shopping, toda a energia da IP, por acaso aqui do evento, aquela estrutura está funcionando, a gente garante que a internet vai funcionar sem parar. Então, a NetTurbo está muito preparada para levar projetos para o teu negócio, para a tua estrutura, e para eventos como esse, data centers, com maneira bem crítica, né? Isso que é muito importante, porque os caras ali que estão jogando, a galera aqui, não pode nem pensar que vai piscar, né? Não pode nem pensar, porque se piscar, se tiver um jitter alto, uma latência alta, o jogo cai, e aí se tiver um campeonato aí, ele fica atrasado e ele é punido por isso. Não é isso, Rubão? É isso aí. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, Rubens. Na hora que a gente está com essa fibra lá fora entrando, como que a gente avalia que a gente vai chegar por caminhos diferentes? Como que funciona olhar para isso? A gente faz um projeto com base nas ruas que a gente quer abordar e a gente faz uma caracterização para ver se, tanto do ponto de presença, que é onde o Eduardo mencionou, quanto a abordagem principal e a segunda, se não vão ter um ponto em comum de encontro dessas rotas, né? Parece simples, porque, poxa, às vezes a gente acha que tem que se importar somente com a entrada do evento, e não. Esse estudo ele é feito todo o trajeto da rota. Onde tem pontos em comuns? Onde eu tenho um ponto que eu tenho que trabalhar ou não, e escolher de fato uma rota que eu não vou ter ponto em comum, né? Pensando, óbvio, a redundância é pensando que pode acontecer de fato uma interrupção, mas que a segunda abordagem ela seja capaz de suprir todas as necessidades da primeira. Então, esse foi todo o estudo feito. Vocês aqui já viram muitas empresas que caíram, né? Esses dias caiu a Amazon, caiu a AWS, as empresas param de funcionar. Por que muitas vezes isso acontece? Por que muitas vezes uma empresa está fora do ar na tua cidade? Você chega lá, não tem link. Um governo, uma prefeitura, por que não está funcionando? Por causa disso. Às vezes faz um projeto e esquece de ler o projeto todo. Então, é muito importante o projeto bem estruturado. Muitas empresas que investem muito dinheiro falham na hora da entrega de uma telecom robusta. Eu vou pegar o gancho aqui, eu vou passar a bola para o Bruno, porque a hora que eu junto todas as internets, a hora que eu somo vários links, então eu comprei da operadora A, comprei da operadora B, pus satélite, ou contratei, como a NetTurbo, 2 fibras para atender a minha empresa,
fiz o projeto lá fora de forma totalmente planejada, estruturada. Como que eu garanto que isso vai funcionar? Eu vou balancear e eu vou fazer que um sistema automatizado de qualidade fique olhando qual link está funcionando e qual link despeja para dentro do serviço. Como é que funciona isso daí, Bruno? Bom dia a todos. Espero que estejam todo mundo animado para um dia de muita conexão, diversão, brincadeira aí. Falando um pouquinho sobre essa questão de estrutura e balanceamento das redes, nós construímos aqui uma estrutura com o Fortinet, onde a gente tem a tecnologia de SD-WAN operando e através de métricas de SLA, onde a gente fica analisando performance. Então eu vejo latência, jitter e a estrutura de principalmente ping, que eu acho que todo mundo aqui já viu em algum momento que joga, a gente consegue fazer o controle e o balanceamento na conversão dos links que a gente vai atuar. Eu acho interessante isso aqui. E falando um pouquinho da estrutura, como foi passado aqui, a gente construiu como se fosse um provedor, digamos um pequeno provedor aqui dentro, onde cada stand, cada loja e cada opção aqui de estrutura, seja jogadores, seja Wi-Fi, é uma rede distinta, separada logicamente. Isso é muito importante quando a gente está falando de cibersegurança, porque a cibersegurança ela traz um ambiente onde não é somente a parte de firewall. A firewall é um dos pontos dessa estrutura, é um pontinho ali do iceberg. Então, uma estrutura começa desde a parte física, anda pela parte lógica, até chegar nas camadas de aplicação e segurança. Então, a gente conseguiu, construindo nisso, ter ambientes separados, distintos, onde eu consigo manipular por onde eu quero sair, por um dos 2 links físicos ou dos 6 links lógicos que nós temos aqui, porque nós temos redundâncias e diversos links de saída diferente, então a gente consegue trabalhar nisso, mensurando banda, mensurando um pouquinho de como vai ser essa saída e como vai ser a prioridade de QoS para garantir que o evento funcione muito bem e que os jogadores, principalmente, não sintam na hora do jogo. Ô Bruno, você falou muito sobre a inteligência de rede que administra os links e garante prioridade e qualidade. É isso que ele falou no final. Agora, isso é feito totalmente automatizado, né? Você falou da ferramenta SD-WAN. Quem não conhece essa ferramenta SD-WAN, é uma ferramenta que ela é muito importante no mundo dos games para as empresas. É uma ferramenta que foi desenvolvida, e ele falou de uma marca que nós implantamos, somos integradores muito capacitados e estruturados, que é a Fortinet, que para quem não conhece, é a primeira no Gartner, que é um ranking das melhores marcas de tecnologia. A Fortinet é uma das que mais garantem qualidade. A EPTV utiliza, inclusive, tudo que nós estamos falando aqui, a EPTV de Campinas, de Ribeirão e todas as suas cliente NetTurbo utiliza de toda essa infraestrutura, não só o EP Games. Então nós estamos aqui também porque nós somos parceiros e fornecedores da EPTV, uma grande amiga, uma grande parceira. E tudo isso é feito de forma automatizada, com muita inteligência, inclusive já tem IA fazendo essa gestão automatizada de qualidade de link, troca de link e validação. Isso é importante, a gente pode fazer isso inclusive dentro da nossa casa, existe equipamento que faz isso. Deixa eu fazer outra pergunta, Bruno. A gente falou disso, agora perímetro. Vamos falar aqui do bloqueio perimetral, que é a segurança perimetral que está lá no nosso roteador. Pensando em digital, pensando em software, pensando em não na parte física. A parte física está cheia de grade de segurança aí que não deixa ladrão entrar, né? Mas da parte virtual, que é o que a gente tem aqui da rede da transmissão, como é que está protegida a nossa estrutura aqui para esse evento? Tanto na rede que chega, o link, o Wi-Fi, como é que está isso daí? Hoje a gente tem na proteção aqui, começando da parte de external perimeter, né, que é a parte de fora. Todos os nossos links eles já são entregues com proteção da DOS, então a gente tem ali uma camada de proteção contra cyberataques, contra tentativas de negações de serviços, né? Então a gente tem isso aí sendo já monitorado e tratado. Para a parte de security perimeter, aqui a gente tem a visão de acessos bloqueados, web filter aqui para a rede, toda a parte de inspeção de pacote, todo o tráfego que a gente tem aqui está sendo logado e monitorado pelo nosso CIEM. Então, a gente tem uma equipe em loco aqui, cuidando do evento, mas por trás dos bastidores e por trás dos nossos bastidores também tem muita gente trabalhando, analisando o log, correlacionando eventos que estão acontecendo, para que a gente tenha tomadas de decisões muito mais rápidas e traga muito mais segurança e estabilidade para o ambiente. Então, além da parte de web filter, para garantir, a gente tem a parte de PS, tem a parte de log, de tudo isso acontecendo. Temos também um pouquinho ali da parte de segurança, como eu disse, de conectividade, e
temos também a visão de proteção da estrutura de SOC. Então, no nosso SOC, além do monitoramento da estrutura de links e tudo, a gente tem a opção de olhar o que está sendo feito, logado, ajustado, bonitinho, para garantir que isso esteja funcionando legal. Um dos pontos bem fortes que nós investimos com muita consistência e com muito planejamento, sempre olhando para níveis internacionais e robustos de qualidade, é o nosso NOC e o nosso SOC. Para quem não sabe, NOC é a gestão da rede, a gestão da telecom, a gestão que vocês, por exemplo, quando ligam para uma empresa de internet, vocês estão falando com atendimento que vai direto ao NOC, para arrumar a rede, para a rede não parar. Isso a NetTurbo faz com uma primazia muito grande, é um dos pontos de excelência, porque nosso foco, como é atender empresas, a gente tem que estar sempre em dia e com alta qualidade. O outro ponto é o SOC, né? O SOC a gente... O SOC, que é o Security Operation Center. Uma empresa como a NetTurbo, uma operadora de telecom nesse nível de demanda de entrega e propósito de entrega para os clientes, que funcione, que esteja em pé sempre, a infraestrutura seja parte estratégica muito boa, a segurança tem que vir junto, não tem mais como fazer uma separada da outra, né? Como é que funciona o nosso comando de operações de segurança, Bruno? Então, puxando um pouco o gancho do SOC, através das análises dos logs do CIEM, a gente fica monitorando e caso veja alguma anomalia ou alguma correlação, a gente entra num plano de SOAR, onde a gente consegue tomar ações automatizadas referente a algum tipo de situação ou anomalia que apareceu. Então, isso aí é tudo feito em tempo real, automático em muitos dos casos, mas sempre tem uma equipe ali monitorando, cuidando e apoiando nisso. Um outro ponto importante aqui que a gente traz, a gente falou um pouco do perímetro de segurança, é trazer isso para dentro da rede também, que é a parte de LAN. Então, o ponto de segmentação de LAN, de você ter uma estrutura segmentada, seja para o evento, seja para uma empresa, é você conseguir garantir a autonomia e saber que rede que está acessando o quê, quem está acessando o quê e como eu consigo proteger uma comunicação horizontal. Então, a gente trazer isso, a gente traz segurança para cada stand, para cada loja, principalmente aqui para os jogadores, para que a influência do tráfego Wi-Fi de visitantes, vocês que estão aqui se divertindo, não cause nada para quem esteja jogando, como consumo de banda excessivo, como alguma comunicação ou tentativa de exposição ou acesso não indevido, um controle remoto que pudesse causar interferências aqui no evento. Então, a gente tem tudo isso segmentado e garantindo a isonomia do tráfego. É o que o Bruno falou, é muito importante, né? A estratégia da distribuição aqui dentro, ela não conflita com o Wi-Fi, com a mesa de jogo, ela não conflita com o Wi-Fi, com a internet do stand. Criamos corredores, túneis que priorizam o tráfego. Isso é uma inteligência de rede muito interessante, que dá para fazer dentro das empresas. Porque dentro da empresa, como por exemplo, você está jogando na sua casa, aí tem 4 TVs dentro de casa, e você está jogando com uma internet, 4 TVs chamaram Netflix, chamaram o vídeo, você está jogando, o jogo não fica ruim, fica horrível, né? Você tem que falar, pô, para aí de assistir TV, segura aí que meu jogo está caindo. Aqui dentro iria acontecer a mesma coisa. Então, nós fizemos uma baita de uma estratégia, de uma topologia, que esse é o nome, para dividir os canais de distribuição de internet e de rede aqui dentro, não é isso? Perfeito. É muito isso. E isso vem com uma sopa de letrinhas danada, mas esse é o nosso mundo, igual game, né? A segurança, e vocês estão observando aqui que é importante com todo mundo, eu vou passar a bola agora para o Vinícius, mas você vê que um projeto como esse, para garantir que está todo mundo conectado, o game está rolando, se vence por etapas. São etapas muito estruturadas, muito planejadas, com um background muito robusto de pessoas, de time, né, da qual eu parabenizo muito as equipes, as lideranças, toda a estrutura de gente da NetTurbo, esse time sangue verde que está nas nossas camisas aqui, o sangue verde NetTurbo, que faz essas etapas serem vencidas com excelência, com muita ética e com muito jogo de performance, né? Agora, eu vou passar a bola para o Vinícius, porque tem um assunto que é muito importante. Não sei se vocês sabiam, mas servidores games, toda vez que você está acessando o seu celular aí, jogando, todos os jogos aqui, sejam da PlayStation, sejam os jogos aqui que estão na mesa, seja todos os lugares que hospedam esses jogos, né? O Roblox aí que a molecada agora, minhas filhas estão nessa onda aí, tem que ficar sempre... A gente tem servidores hospedados em lugares chamados data centers, prestem atenção, que estão guardando esses jogos que a gente acessa via celular, que a gente acessa via computador, que a gente acessa via console.
E não sei se vocês sabem, esses lugares são atacados o tempo todo. Pessoas, né, que a gente chama de hackers do mal, crackers, atacam esses servidores para derrubar o serviço. E principalmente num jogo como esse agora, aqui num campeonato, num EP Games como esse, existe uma galera dentro do Brasil, principalmente, mas fora também, louca para derrubar isso aqui, né? A gente está tomando ataque desde que começou a falar que ia ter EP Games. Os ataques não param. E que tipo de ataque que é esse? Não é aquele ataque invasivo que quer roubar só. É o ataque que a gente chama ataque de massa, que é derrubar a infraestrutura. É fazer com que o data center caia. Eu falei esses dias aqui, eu falei que aconteceu esses dias, Mercado Livre caiu, a AWS caiu, Cloudflare caiu. É isso aí, eles são atacados de alguma forma e derrubam o serviço para de funcionar. Vini, conta pra gente, como é que é essa estrutura de ataque e como que nós, NetTurbo, fazemos para proteger, enquanto esse evento está acontecendo, estamos sob ataque, hoje cedo a gente viu, estava tendo ataque. Como que como que funciona esse ataque que a gente chama, que é o ataque DDoS, e como que a NetTurbo faz para se proteger e para garantir que está tudo dando certo aqui? Legal. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer ao Grupo EP pela oportunidade de estar aqui, né, prestigiando e montando toda essa estrutura e parabenizando por esse evento fantástico, né, trazendo o mundo dos games aqui para Campinas. O ataque de DDoS, né, que aqui a gente chama de ataque de negação de serviço, ele visa derrubar, parar uma estrutura, né, parar um serviço. No caso, vamos falar dos games, que está ali no top 3 de servidores, sistemas mais atacados no mundo, não só no Brasil, né? Existe, então, assim, milhares de robôs, milhares de botnets, pessoas tentando fazer com que esse serviço para, né? Então, um ataque, ele não visa só o que a gente vê todo dia no noticiário, que é roubar senha, roubar dinheiro, né? Então, primeiro, ele visa parar o serviço, ou, às vezes, também tirar o foco de atenção para isso, para que outro tipo de ataque aconteça, né? Então, para dentro de um evento, para dentro do mundo dos games, a gente precisa olhar com muita cautela para o tipo de serviço que aqui a gente presta, né? O tipo de serviço que acontece aqui, no caso, que são jogos que têm portas, IPs, caminhos dentro da internet específico, porque os filtros sejam feitos para que esses ataques eles sejam bloqueados, né? Então, a todo momento na internet, seja na sua casa, seja na sua empresa, estão ocorrendo os ataques de negação de serviço, tentando ali abrir brecha, tentando fazer com que o foco seja tirado, ou tentando fazer com que o serviço, de fato, pare e seja derrubado, né? Seja, de fato, um servidor parando de funcionar, porque o seu serviço ali esgotou, ele não tem mais capacidade para processar, ou seja, também a banda de internet daquele servidor, daquele serviço, daquela empresa esgotou e todo o serviço que ela precisava fazer ali, ela para de funcionar. Então, a gente, através lá no background, como o Bruno falou, no nosso backstage dentro da empresa, tem pessoas dentro do SOC, sistemas olhando a todo momento, todo o tráfego de um evento como esse, ou dos data centers, onde estão hospedados os sistemas, entendendo esse tráfego, entendendo o que é correto, o que é o tráfego correto, o que é o tráfego malicioso, para poder bloquear, para poder tomar estratégias, né? Algumas automáticas, outras o ser humano precisa entender, às vezes, o tamanho do volume, né? E é um tipo de ataque que só cresce. Então, nos últimos anos, de 2024 para 2025, a gente teve ali mais ou menos 200% de aumento desse tipo de ataque. E além não só da frequência desse ataque, o tamanho deles está aumentando, né? Até 2023, o maior ataque registrado no mundo ele tinha sido de algo em torno de 5 terabits por segundo, né? Para ter uma noção do que é um terabit por segundo, talvez 1000 vezes a internet de uma casa, né? Da velocidade da internet de uma residência ou de uma empresa. E agora, em 2025, em novembro, a gente tem registros de 22 terabits por segundo
de um ataque de negação de serviço sendo bloqueado. Então, só cresce de volume, só cresce de frequência. Então, é um mal aí que a gente tem que estar sempre preparado para combater, para filtrar, para que os jogos não parem, a latência não aumente, né, não dê lag, não dê delay, não aconteça nada, não só para os jogos aqui, para o streaming, para o uso do Wi-Fi, para o uso dos estandes, que está tendo também venda de material, venda de produtos, né? Então, tudo isso é muito bem pensado antes para que tudo seja bem definido e o time lá, nesse momento, está fazendo todos os bloqueios possíveis para deixar isso aqui, né, toda a estrutura aqui estável. E é muito importante, pessoal, quem está com o celular na mão agora aí? Esse celular que você tem, o seu computador, o seu aparelho de TV, ele é o vetor desse ataque. Os ataques começam hoje, alguém já ouviu falar de inteligência artificial? Os ataques estão acontecendo dentro dos nossos dispositivos usando inteligência artificial. Então, esse ativismo que a gente chama de ativismo hacker, e é muito importante o que o Vinícius falou, porque um ataque cibernético como o ataque DDoS, para derrubar um game, um EP game como esse, muitas vezes ele está ligado a uma estratégia de país, ela está ligada a uma estratégia comercial, ela está ligada a uma estratégia ideológica. Então, nós hoje no Brasil, por exemplo, estamos tomando muito ataque por causa de estratégia comercial. É muito importante um país lá de fora derrubar o Brasil. Derruba a economia, desce a economia a patamares piores, faz as empresas pararem. E no mundo, um ataque sempre começa através de um dispositivo. Então, esse ataque que ele falou, que é o ataque DDoS, é como se tivesse milhões de celulares tentando mandar uma mensagem aqui para os nossos serviços para derrubar. Então, é muito importante todos nós estarmos sempre com o celular, com os dispositivos atualizados, seguros, protegidos e com aplicativos de segurança, né? Porque tudo começa através de máquina. Pode falar, Bruno. Um outro ponto importante é, fazendo um paralelo do que a gente vive no dia a dia, que a gente fala com muita empresa e trata a parte de cibersegurança dentro da empresa, além das camadas só de fora e trazendo na parte de governança, um paralelo aqui para o mundo do game é a proteção do dado. Hoje o dado ele é muito valioso, ele é como se fosse ouro para as empresas, mas também para as pessoas. Você ter o seu ambiente protegido, você ter o seu antivírus atualizado, você ter seu celular atualizado, você ter um ambiente de proteção preparado, te leva a caminhos que trazem segurança, porque a exposição de jogos ali, você está tratando de sua conta, dos seus itens, do que você demorou horas e horas e horas para conquistar. Quem conhece o jogo, ele sabe o quanto isso é valioso e quanto é importante. Então, você conseguir proteger isso, duplo fator de autenticação, a parte de segmentação dentro da sua própria rede, para quem sabe ali, conhece um pouquinho, dentro da sua casa você consegue segmentar ali dentro da sua rede no seu modemzinho também, é muito importante. Usar contas distintas para você fazer o seu acesso game, use com uma conta diferente da que você usa para o seu dia a dia, para você ter todo o seu ambiente separado. Como eu digo, segmentação ela é importante estruturalmente, para garantir essa segurança tanto para empresas quanto para os games. E também pegando o gancho, né, sobre os dispositivos homologados, né, então a gente tem uma inundação hoje no Brasil, no mundo, de dispositivos que não são homologados, com sistemas que estão de fato infectados com botnets que fazem não só o ataque, né, geram um ataque, mas também eles estão ali explorando os dados do que está acontecendo dentro da rede interna, ou da empresa, ou da residência, né? E o fator humano, né, o fator humano de, além de deixar todos os dispositivos sempre atualizados, protegidos, com sistemas de proteção, também tem o fator humano ali de não acreditar em todas as ofertas que vêm por e-mail, né, entender de onde está vindo aquele e-mail, né, que é uma técnica chamada de phishing, onde o ladrão ali ele quer se passar de uma empresa confiável para poder roubar seus dados ou instalar ali alguma coisa maliciosa para poder pegar seus dados ou para poder gerar um ataque, né? Entre outras coisas ali que a gente pode mencionar que
trabalha com o setor psicológico do ser humano, né? Para roubar, para pegar dados, para fazer as coisas maliciosas acontecerem e geram os ataques, né? O que é importante que eles estão falando, pessoal, é assim: nós, como empresa de telecomunicação e cibersegurança, nós temos todos os recursos, serviços e estruturas para proteger o ambiente tecnológico de um evento como esse, das empresas. Nós vendemos muito para empresas que revendem internet para as residências. A gente sabe fazer, a gente tem estrutura para fazer o bloqueio e a blindagem do ataque virtual. Mas o elo fraco é o ser humano. O comportamento humano é um comportamento que pode ou trazer segurança ou destruir a capacidade de segurança. Então, o que eu quero chamar a atenção de tudo que eles estão falando é, tanto dentro de empresa quanto dentro de casa, e você que está com o celular aí, o seu comportamento, ele tem que ser um comportamento consciente de cibersegurança. Porque senão não adianta ter a melhor solução, o melhor antivírus, o melhor firewall, o melhor link, a melhor estrutura, se você clicar num e-mail que está dizendo para você alterar a senha do seu banco. Não vai adiantar fazer nenhum tipo de cibersegurança se uma pessoa, por uma vontade própria, vai lá e libera a senha para alguém atuar no nome dela, atuar em seu nome. Então, o que eu quero trazer aqui, para que a gente possa concluir como telecom, cibersegurança, infraestrutura e comportamento humano é tudo interligado, nós ficamos o dia todo dentro da nossa companhia, ajudando empresas que por fator humano tomam ataques, perdem centenas de milhões de reais, param as operações. Governo, a gente pega muito, a gente atende muito governo, a gente pega às vezes uma prefeitura que por um problema de uma pessoa deixou com que postos de saúde fiquem fora do ar porque vacilou na questão humana, liberando a sua credencial e para um serviço que vai impactar milhares e milhares de pessoas. Fator humano. Então todos nós aqui, pais, todos nós aqui, molecada que está aqui, nós temos que ter uma consciência de cibersegurança. Isso é consciência, né? Então falamos de phishing. O que é o phishing? É um hacker, é um criminoso tentando roubar alguma coisa de você ou da empresa. Porque quando a gente fala de hacker, a palavra hacker não é do mal. Agora tem o criminoso que se passa por hacker e faz isso. Então é crime. Então é muito importante, a gente aqui nesse evento fez toda a parte de garantir qualidade com segurança da infraestrutura de transmissão de internet e dados. Nós fizemos isso aqui. Só que se a galera toda aqui, ainda assim, aceitar um e-mail dizendo, você está aqui no EP Games, altere sua senha agora, ou coloque a sua senha XPTO. Se cair nisso, isso a gente não consegue segurar. Isso é consciência humana. Porque isso, cibersegurança, é a mesma situação de você sair agora na rua e alguém fala assim, olha, me empresta seu cartão de crédito aqui, eu vou pegar só R$100 e depois eu te pago 500. A gente cai numa dessa? Não cai. E por que que na estrutura de celular, e-mail, a gente cai em golpes ainda? Por que que a gente aceita golpes simples no telefone sem um critério de validar? Porque um golpe pelo telefone é um cybercrime porque está dentro da rede de tecnologia. Então todos nós aqui temos que ter consciência. E falando de game, que é muito importante, nós pais, nós adultos que estamos diretamente ligados às crianças, nós estamos passando, todo mundo já viu, uma febre de jogo online, em que tem adultos se passando por criança, tem ou não tem? Tem. Temos que estar perto, temos que trazer isso na conversa, porque às vezes a gente bloqueia, não deixa usar, mas ela vai usar fora, ela vai usar com a amiguinha, ela vai usar escondida. Então nós temos que ter uma consciência de cibersegurança, que é o fator humano usufruindo de outro humano para conseguir o seu resultado pessoal, seus ideais ali. Tem malícia, tem sacanagem, tem roubo, tem criança que você vê o tempo todo indo até o pai pedindo determinada informação porque foi induzida no jogo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso aí, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso daí. A NetTurbo, uma empresa feita por pessoas, né? Então nós estamos na vanguarda de tecnologia, fazendo o melhor em infraestrutura, mas dentro da nossa casa, dentro da NetTurbo, nós temos as pessoas sendo assediadas o tempo todo para vazar dado,
para vazar credencial, para soltar uma senha, para instalar um aplicativo. Então, se a gente não falar disso todo dia, toda hora, a gente não cria um comportamento seguro, um comportamento de cibersegurança. Nós educamos as pessoas perto de nós para fechar a porta, para trancar a janela. E por que que nós não falamos de cibersegurança com as nossas pessoas em volta, com as nossas crianças? Cara, não abre qualquer e-mail. Se alguém ligar dizendo que sequestrou teu filho, espera 1 hora, porque se tiver feito, não vai mudar nada fazer o que tem que ser feito. Espera 1 hora, acalma. Se chegar um e-mail dizendo agora, final do dia nas empresas, lá, final do mês nas empresas acontece muito, né? Olha, troca rápido a senha aí, o duplo fator de autenticação do seu banco, porque senão a folha de pagamento não pode ser paga. Aí dá aquele desespero na turma do RH e do financeiro, eles saem correndo para trocar, e ali está a isca, o phishing, para roubar uma credencial, roubar uma senha, roubar um usuário e tirar dinheiro do banco da empresa. E nós temos aqui bastante casos de empresas que basicamente quebraram porque perderam o seu fluxo de caixa num ataque desse. E a gente vê os caras de TI, tem muito cara de TI aqui, cara como a gente, técnico, que está o dia ali na operação, faz de tudo, instala antivírus, contrata gente, faz tudo, e o fator humano ali clica no e-mail, põe a senha e ferra todo o processo e destrói uma empresa, e a gente não para de ver isso. Então a gente quer trazer para vocês essa visão, consciência, cuidado, façam limpeza, não abram qualquer arquivo, desinstalem aplicativos que não estão usando, não instala qualquer aplicativo, não abra qualquer e-mail, né? Se chegar alguma coisa, converse com outras para criar uma mente coletiva de segurança, para triangular se aquilo tem a ver, se aquilo tem sentido, não entre em desespero, né? Porque o mal feito já foi feito, você não muda, depois é só remediar, então não adianta sair correndo, é uma estratégia, e nós aqui pensando sempre nisso, sempre tem um plano B. Uma das coisas mais importantes que a gente vende para as empresas que a gente atende, de governo, corporativo, outros provedores, outras operadoras que são nossos clientes, a gente tem que sempre ter um plano B, sempre um disaster recovery, sempre um jeito de voltar a funcionar logo depois da tragédia, logo depois da falha, logo depois do ataque. Isso a gente pensa o tempo todo, a gente está sempre olhando para essa estratégia, olhando para as pessoas, e a NetTurbo pode ser um grande diferencial para o teu negócio. Nós estamos chamando sempre parceiros para estar com a gente levar cada vez mais essa cultura de qualidade, de super qualidade de infraestrutura e de cibersegurança. Lá no nosso stand, quem não conheceu, passa lá. Todo mundo trabalha, eu tenho contato com alguém de TI de uma empresa. Nós temos produtos e uma oferta incrível aqui no nosso stand. Nós estamos muito estruturados para ajudar todas as empresas da nossa região, do nosso estado, do nosso Brasil, para trazer telecom, cibersegurança, telefonia, cloud computing, todos os serviços. É isso? Então, alguém quer mais finalizar aqui com alguma mensagem? Vamos falar, Rubens, para a gente finalizar nosso painel. Agradecer a todo o nosso time sangue verde aí da NetTurbo, né? Essa operação aqui demandou bastante da nossa capacidade, bastante da capacidade técnica dos times. Então, parabéns para todo o pessoal que trabalhou aqui no evento, fora, trazendo suprimento, trazendo material para a gente. Então, parabéns. Agradecer a IP Games e a IPTV pela oportunidade, pela essa parceria e a confiança de ter escolhido a NetTurbo como parceiro para esse evento aqui. Bruno? Complementando aqui, para a gente que gosta de jogos e acompanha o cenário de games, é muito importante ter um evento aqui no interior, aqui para a gente. Então, acho que é muito gratificante para a gente poder fazer parte disso, poder criar e construir esse primeiro evento. Então, é só agradecimento mesmo, agradecer pela parceria, agradecer pelo apoio e muito feliz com o que a gente construiu e pelo evento que vem sendo, e muita diversão e conexão para todos. Isso aí, Bruno. Pessoal, agradecer aí a IPTV, né, pela parceria também, todo o nosso staff, todos os nossos colaboradores, Sangue Verde, que deram aí o sangue aí para fazer acontecer esse evento. E agradecer os pais, né, os avós, a gente vê 3 gerações aí nesse evento, né, vindo prestigiar, né, esse evento de games aí.
dá uma nostalgia também a gente passar, né? Ver videogames da nossa infância, né? Você é da época do Atari, né? Da época do Atari. Então é só agradecer mesmo. Agradecer a todo mundo e muito obrigado. Bora, Vi. Primeiramente, agradecer a todo o time Sangue Verde que faz e fez acontecer esse evento, está fazendo não só esse evento, né, que incessantemente, 24/7, está, né, na luta e fazendo acontecer tanto a parte de infra, tanto a parte de conectividade e cibersegurança. Né. Agradecer novamente ao Grupo EP pela oportunidade, pelo evento, né, e finalizar aqui dizendo que boa parte da internet da casa de vocês, principalmente da empresa de vocês, tem alguma relação direta ou indireta com a rede da NetTurbo, com todos os serviços que a gente presta, né, com toda a estrutura nossa. Então, a gente está aqui desse lado fazendo acontecer toda a parte de conectividade, cibersegurança para as empresas, indiretamente para vocês, né? E cibersegurança não se faz. A gente está aqui preocupado, fazendo acontecer, tem um time altamente capacitado fazendo acontecer, mas a cibersegurança também, cada um tem que fazer dentro da sua empresa, dentro da sua casa. É isso. Obrigado a todos. Pessoal, então, para conhecer mais a NetTurbo, nós somos uma operadora de telecom com ênfase em cibersegurança, centenas de colaboradores, esse time Sangue Verde forte. Estamos nas redes sociais, NetTurbo Telecom. Conectem aí Instagram, Facebook. Nós estamos atuantes sempre, levando informação, levando conhecimento. Nosso objetivo é transformar e levar robustez de telecom e cibersegurança para as empresas do Brasil. Temos milhares de quilômetros de fibra espalhados por todo esse estado e outros estados. Temos estrutura ferrada e top nos data centers para suportar missões críticas. E estamos aqui para transformar e fazer um Brasil cada vez próspero, melhor e mais seguro. Somos uma empresa 100% nacional, nascida aqui do lado em Valinhos, hoje com uma abrangência nacional. Estamos aqui para ajudar o Grupo EP, que é o nosso cliente, e tantas outras empresas, governos, né, para fazer o diferencial. Então, vamos fazer um Brasil capaz, robusto e muito seguro. A segurança de um país como o nosso começa com cada um de vocês, sendo conscientes, tendo um comportamento seguro e falando sobre isso. Não dá mais para cair na lábia de criminosos e perder dinheiro e perder acesso e passar mal por isso. Nem você e nem as empresas do Brasil. Agradecer mais uma vez a equipe do time NetTurbo, todas as diretorias foram impecáveis, parabéns a todos vocês, ao nosso time de guerreiros Sangue Verde lá de fora, e agradecer ao time da EP Games, da EPTV, por todo esse trabalho maravilhoso e pela confiança. Estamos juntos sempre. Obrigado, gente!